Bom, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa reunião da Confraria do Sono, que é um evento organizado pelo Núcleo do Sono de Araçatuba. Dessa vez, estamos encerrando as atividades, né, do ano de 2024, um ano que foi bem intenso, com bastante atividades, eventos, né? Ainda vamos ter aí o Congresso Brasileiro do Sono logo mais na próxima semana. Então, assim, realmente eu acho que foi um ano bem produtivo, onde, acima de tudo, o nosso grande objetivo é de oportunizar para os colegas momento de estudo, de reflexão, de trazer assuntos assim que não são tão fáceis da gente tá encontrando na literatura, ou mesmo assim com uma explicação de um profissional tão bem preparado, tão atuante na área, como vai ser o motivo da aula de hoje, né? Então, eu gostaria inicialmente também de agradecer demais, demais mesmo, o aceite do nosso colega Jefferson, e eu tive o enorme prazer de conhecê-lo no nosso curso de capacitação de odontologia do sono ali em São Paulo, onde, junto com o colega Pedro Vinha, com o Gerson Paulino, a gente oferece um curso de capacitação para dentistas, né? E ele veio muito gentilmente dar uma brilhante aula para nós, e eu não poderia deixar de trazer ele para ampliar essa exposição, esse conhecimento para o maior número de colegas aí. Como a gente falou, a gente sabe que a apneia é posicional, como ele vai falar de outros temas também, a insônia, dor crônica, tem muito a ver com a nossa posição de dormir, né? E não é simplesmente só colocar o travesseirinho no meio das pernas, né, Jefferson? Ele vai abordar muito bem, com muita propriedade, muito conhecimento isso, e acho que vai ser uma grande oportunidade a todos de conhecer um pouco mais desse tema. Tá joia? Então, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso colega Jefferson e depois ele já vai dar início aí à sua apresentação. E como é de rotina da gente, né? Nós vamos, ao final da apresentação deles, nós vamos abrir ali para a gente trocar informações, tirar as dúvidas dos participantes, tá ok? Durante a reunião, eu vou pedir para todos deixarem a câmera e o microfone desligados para não sobrecarregar a transmissão, para ficar uma qualidade da transmissão melhor. Aí, no final da apresentação dele, todo mundo pode abrir as câmeras, os microfones, para a gente fazer aquele bate-papo bem gostoso. Tá joia? Então, Jefferson, ele é professor de educação física, formado pelo Cefit, pós-graduado em distúrbios do sono pela Faculdade Inspirar, membro da Associação Brasileira do Sono, palestrante e pesquisador na área de ergonomia do sono, atua há 18 anos com ergonomia do sono no tratamento de dores crônicas, insônia, ronco e apneia do sono. Também é CEO e fundador da Orthopedic Sleep, uma empresa totalmente especializada na fabricação de travesseiros, colchões e acessórios para o tratamento de distúrbios do sono. Eu acho também que foi uma grande sacada, uma coisa extremamente importante. Realmente assim, é uma ferramenta muito legal para nós, para a gente, tanto para o uso pessoal nosso, como também para a gente estar indicando aí para os nossos pacientes. Então, com o tema sobre ergonomia do sono no tratamento de ronco, apneia do sono, nós vamos ter aqui a grata satisfação e, mais uma vez, gratidão, Jefferson, por você estar com a gente. A palavra é toda sua, pode compartilhar sua tela. Ok, eu quero agradecer aí pelo convite, né? Pelo teu aí, do Walter também, dos organizadores do grupo e mais uma vez eu acho que vou passar algum tema que não é da prática do dia a dia, mas eu vou começar aqui com vamos lá aqui. Esse ele trocou sim. Eu vou começar indagando um pouco os colegas aí a respeito da prática clínica do consultório, né? Então, o que acontece? Algumas possíveis perguntas dos pacientes em tratamento para ronco e apneia do sono nos consultórios, né? Independente sendo dentista, do médico, do fisioterapeuta. Então, vamos lá, doutor, tento dormir de lado, mas meus ombros começam a doer, meus braços adormecem, várias vezes minha esposa me acorda roncando de barriga para cima. O que fazer? Aí tá botando a mão na cabeça ali, o que geralmente acontece, né? A gente não tem, às vezes, uma resposta para poder dar para o paciente, né? Outra coisa que acontece, no exame de polissonografia, parece que meu ronco e a apneia do sono pioram na posição que estou acostumado a dormir. Nem sempre só de barriga para cima, às vezes eu fico de lado, o pescoço um pouco dobrado ou de bruço, né? E uma indagação, é possível mudar a posição de dormir após uma vida toda dormindo da mesma forma?
É uma coisa que às vezes a gente também não consegue responder, né? Ó, tem muito paciente que, ó, acho que eu vou desistir do tratamento porque eu tô roncando ainda, né? Mesmo depois de todos os ajustes. Será que a posição de dormir pode estar interferindo? Tem momentos que eu não ronco. Como é que a gente vai ajustar? Comecei a usar o CPAP, o aparelho intraoral, aumentou minhas dores no pescoço, no ombro, na cervical. Meu sono está mais agitado, não ajusto uma posição confortável para dormir. Será que tem alguma relação com o meu travesseiro? E Ô, qual é o modelo que Jefferson, você. Oi. deixa eu te dar. Você está projetando, que a gente não está vendo só a tela, tá? Não tá Eu estava, a princípio, eu estou passando aqui, para mim está passando. Não, Não está mas nós passando. estamos vendo só ela pequenininha aqui, ó. Você compartilhou ela Eu no seu compartilhei lá, computador? eu compartilhei conforme a gente tinha colocado aqui. Deixa eu só ver. Para mim aparece inteira. Deixa eu sair daqui de uma. Pessoal, vocês estão Ó, vendo a tela dele? Que eu estou vendo bem pequenininha. Se alguém tiver, agora, agora aqui você não. Vamos lá aqui. Aqui eu vou compartilhar novamente, tá? isso, por favor. Vamos ver aqui. Foi agora? Foi, agora foi. Tá, vou colocar Só não aqui. está em modo de apresentação. Aqui deu agora? Isso, agora deu, agora beleza. Fechou? Perfeito, fechou. Então ficou Obrigado. aquelas perguntas que eu tinha passado anteriormente, né? Vou deixar aqui colocado. Terminando aqui também falando do ronco e da apneia do sono, né? Que mesmo tratado, eu acordo cansado, sofro com dores nas costas, diminui após levantar. Será que pode ser meu colchão? Então, algumas indagações que a gente fala, né? E quando a gente pensa na ergonomia do sono, a gente vai falar de uma tríade que é a forma como a gente dorme, a superfície onde a gente dorme e a superfície de apoio da cabeça. Então, travesseiro, colchão e a posição que a gente dorme é o que a gente tenta, né? Trabalhar dentro desse conceito da ergonomia do sono, otimizando a melhor condição do descanso, né? E a prevenção de distúrbios do sono. Então, no consenso que teve ali do papel do manejo da fisioterapia dos distúrbios do sono, organizado pela minha colega ali, pela Cristina Frange e os fisioterapeutas certificados, ele colocou: é difícil determinar um colchão ou travesseiro ideal, bem como a melhor postura a ser adotada para dormir. Há uma infinidade de variáveis que precisam ser avaliadas cuidadosamente para poder inferir o melhor protocolo ergonômico a ser utilizado. E realmente ela foi muito feliz na colocação, porque é muito difícil, né? Conseguir determinar principalmente um determinado produto, que a gente fala de colchão, travesseiro, que vai gerar uma melhor postura, que também não é muito bem colocado, assim, o que seria a melhor postura de sono, até porque durante o sono, dinamicamente, a gente vira aproximadamente 24 vezes durante a noite, né? E esses movimentos geralmente são de forma inconsciente, e eles são gerados, essas movimentações geralmente, elas acontecem para aliviar a fadiga sobre o ombro, sobre a coluna, sobre o quadril, e diminuir também a compressão sobre os materiais de apoio, travesseiro, colchão, né? E as posições e posturas, elas afetam de maneira geral, né, a qualidade do sono e a saúde, porque quando a gente adota posturas e determinadas posições, principalmente se eu já tenho algum tipo de distúrbio do sono, isso pode estar agravando esse tipo de processo, né? E a gente sabe que tem uma relação bidirecional, né, de sono e dor, e os pacientes que acabam sentindo mais dor apresentam piora na qualidade de sono, assim como a má qualidade de sono aumenta a intensidade da dor, né, principalmente pela questão da ativação maior do sistema simpático, né, gerando um processo mais inflamatório. E a gente tem as três posições que geralmente são adotadas, né, decúbito lateral, que seria dormir de lado, decúbito ventral, né, de barriga para baixo, ou decúbito dorsal, barriga para cima, ou supino, né? Então, geralmente tem essas recomendações de como que deve se dormir, mas, na verdade, a gente vai avaliar que, assim, tipo, não existe uma receita de bolo, tá? O travesseirinho entre as pernas, o colchão mais ideal, se de lado é melhor ou de lado pior, e a gente vai ver que, no único estudo que eu encontrei na literatura, a gente pode perceber que dormir de bruço, dormir de lado, dormir de barriga para cima, para aqueles pacientes que alegam ter dor,
ainda não existe uma forte correlação entre uma determinada postura de sono que vai estar provocando mais dor. Apesar de que o que a gente tem observado é que os pacientes que sentem mais dor, somente cervical, ou rigidez no pescoço, eles acabam dormindo em posturas que são mais provocativas e que causam mais dor, entende? Então, a gente vai ver uma relação de posturas que eles adotaram relacionado com compressões, muitas vezes em situações cervical, lombar, entre outras coisas, e que na prática clínica é isso que acontece, tá? Eu vim destacar também uma coisa que é interessante, né? A relação da questão da postura de dormir com refluxo. Então, o lado direito é um lado que está mais associado à exposição ao ácido, ao ácido esofágico, né? Que a gente produz, e acaba gerando uma situação onde existe uma maior volta, né? Desse suco gástrico, né? Gerando relações maiores com relação do refluxo, né? Então, o lado esquerdo, ele é um lado mais preventivo para a gente evitar o refluxo pela questão anatômica do estômago e também intervenções que acabam diminuindo a postura do lado direito, né? Aparelhos, dispositivos que previnem, né? Vibram. Foi feito um estudo, viu que pode-se melhorar essa questão dos sintomas do refluxo noturno, fazendo com que os pacientes adotem mais o lado esquerdo. E qual é a posição de dormir com ronco e apneia do sono, né? Que é o principal foco de trabalho do nosso, né? O principal distúrbio que a gente acaba tratando. Então, a gente vê que os pacientes roncadores, né? Não estamos falando aqui com pacientes que têm apneia do sono, aqui a gente está falando independente, os roncadores, né? Eles têm uma relação dependente da posição de dormir, parece que maior do que aqueles que só têm aqueles que têm apneia do sono, né? Então, a posição de dormir, quando a gente vai tratar aquele paciente que ele não tem apneia do sono, ele quer tratar ronco, ainda parece ser mais preponderante do que propriamente no paciente da apneia do sono, apesar de ser muito importante também. Mas, geralmente, como tem fatores anatômicos, né? Que geralmente uma língua mais volumosa, uma via aérea um pouco mais estreita, né? Mais tecido, mais edema, né? Então, geralmente, essa questão do potencial foi avaliado ali que evitar a posição supina, né? E dispositivos que fazem com que a pessoa fique de lado e evite a posição supina, que a gente vai falar posteriormente, que se chama terapia posicional, ele acaba sendo positivo para esses pacientes que são roncadores, né? E como eu tinha comentado anteriormente, essa mudança, né, da posição supina para lateral parece ter mais efeito, tanto no tempo quanto na intensidade, das pessoas que roncam e não têm apneia, né? Lembrando sempre aquele quadro lateral, como coloquei, esse desabamento, né, dessa estrutura para a região posterior dos tecidos mole, tanto do palato, né, quanto da própria base de língua, acaba acontecendo pelo efeito gravitacional da posição, né? E a apneia obstrutiva do sono, que é a apneia posicional, ela foi primeiramente relatada por Cartwright em 1984, né? Que ela verificou no estudo que evitar a posição supina pode diminuir ou mesmo desaparecer os episódios de apneia do sono, né? E atualmente a gente usa uma classificação principal nos estudos, né? Ou até mesmo na prática clínica, que esse índice de apneia e hipopneia, quando o paciente ele tem um índice de apneia e hipopneia maior que 5, né, que o índice geral dele, né, o IH dele geral, quando esse paciente ele tem o dobro de apneias na posição supino, quando comparado com a posição não supino, ou seja, o IH supino do paciente ele é 10, e quando ele não está na posição supina, que ele está de lado ou de barriga para baixo, ele tem um IH de 4, essa relação dá superior a 2. Então, a gente já classifica esse paciente como um paciente com apneia posicional, né? Mas a gente tem hoje, principalmente, aqueles pacientes que são mais elegíveis ao tratamento com terapia posicional para evitar a posição supina, são os pacientes exclusivos
que têm apneia posicional exclusiva. O que significa isso? São os pacientes que, além dessa relação supina 2:1, eles também, quando estão na posição lateral, o IH deles é menor do que 5. Então, são aqueles pacientes que, falando especificamente da apneia do sono, e quando não são pacientes que têm outras comorbidades, e não são pacientes muito sintomáticos, já poderiam se tratar apenas evitando a posição supina. A gente não está falando especificamente do ronco, porque muitas vezes o paciente ele tem uma apneia do sono posicional exclusiva, mas ainda ele continua roncando. Então, precisa dos tratamentos complementares, mas especificamente a gente está falando da definição da apneia do sono, né? E atualmente, né, existe uma série de classificações de apneia, né? Então, existe essa relação 2:1, uma relação também que é 2:1 e que precisa ter um tempo mínimo de sono numa determinada posição, para não ter uma influência só de uma marcação de pouco tempo de sono numa determinada posição, né? Tipo, eu fiquei... deu 6 horas o exame e eu fiquei 10 minutos na posição lateral, não tive evento naquele momento, e daí eu vou classificar o paciente. Precisa ter um pouco de cuidado nesse critério de classificação, porque não é só olhar o número, né? A gente tem que olhar o epinograma, né? E olhar outros dados do exame para ver realmente o quanto que esse paciente tem um componente posicional. Mas para poder facilitar a forma de tratamento, esse grupo holandês acabou fazendo uma classificação, né? Que se chama POC, onde eles vão observar da seguinte forma, tá? Os pacientes que eles conseguem dormir na melhor e na pior posição, no 10% no mínimo, eles podem começar a ser classificados como paciente posicional. Então, tem que ter um tempo mínimo para classificar em determinadas posições. Aquele paciente que dormiu a noite toda de barriga para cima, a gente não vai conseguir saber se ele é paciente posicional ou não, se no mínimo ele não tiver pelo menos um percentual de tempo que ele fique de lado para a gente comparar. Melhor ainda, né, se a gente conseguir ver ele em supine de lado, no sono REM e no sono para ver essa dependência do REM dele, né, tanto na questão supina quanto lateral também, tá? E como é que eles fazem a classificação? A gente vê, então, dentro desse esquema, o paciente que ele tem na melhor posição, independente do IH dele, se ele tem um IH de 10, de 20, de 30 ou de 50, mas se melhor posição a gente vai falar de lado, né? Então, se de lado esse paciente ele tem um IH menor do que 5, a gente vai classificar esse paciente como um paciente APOC1, que é o paciente que estaria tratado, né, curado, apenas com a terapia posicional, evitando a posição supina. O APOC2 seria aquele paciente que é um paciente leve, moderado, que quando ele vai para a posição lateral, ele não fica com menos de 5, mas ele baixa a escala dele de severidade, ele vai ser um paciente leve, ou então um paciente grave migra para ser um paciente leve. Então, ele é um paciente moderado. Então, ele coloca esse paciente como se fosse um paciente onde a terapia posicional seria uma opção de tratamento, ou então um tratamento coadjuvante, né, um tratamento complementar. E aqueles pacientes que reduzem a gravidade, mas tem um IH residual ainda muito alto, ele seria uma opção mais para poder melhorar a adesão e conforto do paciente, tá? Mas dentro desse estudo que ele fez lá em 2016, eles classificaram 75% dos pacientes que tinham alguma indicação de terapia posicional, ou seja, alguma intervenção que evitasse a posição supina. O diagnóstico da apneia posicional é feito, né? Precisa ter um sensor, precisa ter uma polissonografia, e o sensor de posição, né? Esses sensores de posição geralmente a gente encontra na polissonografia tipo 1, tipo 2, tipo 3. A tipo 4 ainda a gente não tem isso, principalmente no Biologix, mas já está em processo de desenvolvimento esse dispositivo que vai ser baseado no acelerômetro. Então, em breve, a gente vai ter também na tipo 4 para a gente fazer essa consideração desse IH, né? Na verdade, vai ser o IDO posicional, e que os estudos também apontam que o IDO ele pode ser a gente pode usar o IDO, o dobro, né? O dobro na posição supina, para identificar o paciente da mesma forma que o IH no conceito tradicional
da apneia posicional, tá? Então, a gente vai ver aqui, nesse exemplo aqui, um paciente que tem na posição supina 40 eventos, na posição direita 2 eventos e um evento. Então, esse paciente aqui é um paciente meu, inclusive, que depois lá no estudo de casa eu vou apresentar, mas a gente vê no hipnograma blocos específicos, né? Na posição supina e na posição lateral, esses eventos diminuem ou praticamente cessam. E independente também se ele está no sono REM ou no sono não REM, né? Então, ele tem essa predominância maior, independente da fase do sono, né? E quando a gente fala das características da apneia posicional, que a gente vem lá desde o início dos estudos, eu trouxe esse estudo aqui de corte francesa com 6 mil pacientes, então um estudo mais robusto que tem na literatura. Então, ele classificou 53%, né, de pacientes com apneia posicional. Então, a gente vai percebendo aqui que a apneia posicional ela acaba sendo mais prevalente para os pacientes que têm uma apneia mais leve e moderada, né, e menor em grave, né, porque dentro das características, a princípio nesse estudo teve o sexo masculino como principal característica, né, mas a gente vai avaliar os estudos mais recentes, eu não trouxe aqui para não estender muito a apresentação, o sexo feminino tem sido igual nos estudos também, outros estudos também de menor, de um N menor, ou até estudos que estão mais atuais, aqui de 2023, inclusive. E eu estou participando de um estudo agora brasileiro, né, que vai identificar lá com a doutora Cíntia Rosa, que é uma otorrino médica do sono, e junto com a residente dela, com a fellow dela lá de otorrino, na área de medicina do sono, a gente viu uma população de 12 mil pacientes, então vai ser possivelmente um estudo de maior impacto na literatura com relação ao número de pacientes com polissonografia tipo 1, e essa prevalência deu praticamente de 66%, praticamente 2 a cada 3 pacientes diagnosticados com apneia tinha apneia do sono posicional, e uma apneia exclusiva ali, a gente deu, até dependendo da faixa desses pacientes mais leve, em torno de 50%. Então, a gente vai ver que muitos pacientes necessariamente precisariam fazer essas intervenções posicionais, porque já melhoraria bastante a gravidade do problema, né, da apneia. Não que a gente vai resolver o problema de todo mundo, porque tem muitos casos que esses pacientes têm o IH menor que 5, mas são pacientes que têm HERA, pacientes que têm síndrome de resistência de via aérea e que às vezes não se identificam, são sintomáticos, precisam de outro tipo de tratamento também. Mas nesse estudo, o sexo na apneia posicional foi igual, e na apneia exclusiva, a gente encontrou mais apneicos exclusivos no sexo feminino. Então, a gente tem que observar bastante esse sexo feminino, que é o sexo que muitas vezes não tem mais dificuldade em aceitar o tratamento CPAP, né? E combinado, às vezes, até com a terapia do aparelho intraoral, com fonoaudiologia, com os exercícios da fono, pode se beneficiar desse tipo de tratamento. Aqui eles falam que pacientes mais jovens, geralmente a gente encontra nos pacientes mais jovens, esse tipo de característica da apneia, porque daí a gente consegue aplicar também em pacientes menos sintomáticos, né, com menor gravidade e também com menos comorbidade. E uma característica bem importante que geralmente esse grupo de paciente com apneia posicional é o paciente que menos tem adesão ao CPAP, seja ele com apneia posicional ou exclusiva, né? Falando do aspecto de cefalometria, né, e comparando dois grupos com apneia posicional e não posicional, parece que não temos ali indicadores de menor calibre de via aérea entre pacientes de apneia posicional e não posicional, tá? Mas menor gravidade a gente consegue ver nos pacientes posicionais comparado aos não posicionais, né? Só que na questão de sono REM, aqui eu estou agora trazendo um outro fenótipo polissonográfico que a gente encontra, né? Parece que quem é REM independente tem um espaço de via aérea oral inferior, né? Comparado àquele que não tem essa REM independência. Tem um outro fator também que hoje a gente pode ver através de alguns dispositivos, que é a variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, apresenta ali que esse estudo apresentou que os pacientes com apneia posicional têm uma variabilidade da frequência cardíaca maior, e isso é um fator protetivo, né? Por uma maior ativação do sistema simpático, e daí isso também sugere menor risco de mortalidade e
de morbidade, né, de doenças e mortalidade cardiovascular. Trazendo agora um estudo recente, de 2023, a gente está observando também que aqueles pacientes de mais idade, isso é um estudo que é um estudo coreano e tem um estudo japonês também, recente, 2022, onde apontou uma maior severidade uma maior prevalência, perdão, de apneia posicional nos pacientes que têm mais de 65 anos, ou seja, né, às vezes a gente tem um paciente que tem muita dificuldade de aderir ao CPAP, já tem um sono fragmentado, ele tem, às vezes, problemas cognitivos, e a gente pode considerar esse tratamento de apneia posicional, de terapia posicional, como um complemento, uma alternativa nos casos daqueles pacientes que intoleram o CPAP. E, mais uma vez, né, trazendo o aparelho intraoral como um instrumento de melhor adesão e facilidade de tratamento, a gente pode complementar essas duas terapias, a gente vai falar sobre terapia combinada posteriormente, tá? Também o aparelho intraoral, né? A gente comparando essas duas terapêuticas, né? A terapia posicional, que é evitar a posição do supino, versus o aparelho intraoral, a gente vai ver aqui que falando a respeito das características, né? Parece que os pacientes com apneia posicional são melhores respondedores de aparelho intraoral. Então, quando a gente olha a gente vai avaliar o exame desse paciente que a gente está recebendo em consultório, principalmente os dentistas que estão trabalhando ali com esse público. A primeira pesquisa que a gente viu lá em 2010, a gente já começa a perceber, né, que assim, ó, o fator como idade, peso, sexo ou tempo de posição supina não tiveram essa forte, numa análise de regressão, um forte efeito sobre o quanto que é um fator preditor para o aparelho intraoral, o sucesso do aparelho intraoral, mas parece que a apneia posicional, sim, é um preditor positivo, né? Isso no estudo de 2010. Evoluindo para o estudo de 2012, né? Onde avaliou 100 pacientes, a maioria dos pacientes com apneia moderada a grave, que tiveram dificuldade de adesão ao CPAP, destes, só para destacar, 80% não eram pacientes de apneia posicional. Então, a gente já tem mais ali uma relação que não foi falada no estudo, mas a gente já tem uma colocação que, geralmente, esse público que tem apneia posicional, ele acaba tendo mais dificuldade de adesão ao CPAP, e que é o mesmo público praticamente que migra para o aparelho intraoral, né? E o aparelho intraoral conseguiu reduzir o IH significativo nos grupos com e sem dependência posicional. Porém, quando a gente avalia a taxa de sucesso, né, uma diminuição de mais de 50% dos eventos, junto com uma condição onde a gente vai avaliar esse paciente tratado aqui, com IH tanto menos de 20 quanto menos de 10, essa taxa de sucesso ela é significativamente maior nos pacientes com apneia posicional. Então, destacando aqui a dependência da apneia posicional como um fator preditor para o sucesso do uso do aparelho intraoral, né? E a gente tem um estudo aqui de 2023, com N mais significativo, 205 pacientes com apneia, né, com apneia do sono, e vendo aqui, né, o quanto que seria a taxa de resposta, considerando IH menor do que 10, e uma taxa de redução de 50% ou mais no IH. E a taxa de sucesso, né, apesar de não ter uma diferença significativa, ela foi maior no grupo de aparelho, no grupo que tem apneia posicional, principalmente porque as maiores reduções do IH foi supino para aquele paciente que era posicional e o IH não supino para aqueles pacientes que não eram posicionais. Mas um desenho de estudo interessante agora, essa pesquisa foi publicada esse ano, né? Com um aparelho com somnodente, ele foi perceber aqui a efetividade do aparelho intraoral nos pacientes que têm apneia posicional e analisou ali os fatores preditivos nessa amostra, e a gente pode perceber ali, nos resultados desses estudos, que o IH reduziu, tá, os pacientes afetados por apneia não posicional, por apneia posicional ou por apneia exclusiva posicional, de grau leve a muito grave. Então, mais uma vez, né, e uma coisa que já está muito consolidada na literatura, que o aparelho intraoral hoje
não só para aqueles casos que são leves, mas para todos os casos, quando bem posicionado, bem manejado, é uma terapêutica efetiva para o tratamento da apneia do sono, né? Mas falando especificamente para o público de apneia posicional, o EH supino diminuiu com a EO, principalmente, né, naqueles pacientes, né, já era esperado, que tem uma apneia exclusiva posicional ou predominantemente posicional, quando a gente compara com o paciente do grupo não posicional. Então, a gente pode ver aqui, dentro desse grupo, a resposta positiva na diminuição para todos os grupos, né? Mas quando a gente fala especificamente do grupo não posicional para o grupo posicional, a gente vai ter uma melhora mais positiva nesse outro grupo, no grupo que é posicional, né? E então, mais uma vez, né, uma pesquisa recente, publicada, reforça, né, o fator preditor do sucesso do tratamento para aqueles pacientes que têm uma apneia posicional. E eu trouxe uma publicação aqui, também recente. O modelo do estudo, de certa forma, não foi muito bem desenhado, mas falando aqui a relação do bruxismo do sono versus a apneia posicional. Esse estudo ali, ele classificou em bruxismo do sono e bruxismo severo do sono, né? E ele comentou ali, dentro desse estudo, que ele apresentou que o fenótipo dos pacientes que têm apneia posicional parece estar mais associado a maior incidência de bruxismo do sono, né? Não que seja uma relação dependente, mas falando até particularmente do bruxismo do sono, eu tenho manejado bastante pacientes que têm a queixa de bruxismo do sono com ajustes de travesseiro, ajustes posturais, principalmente relaxamento da musculatura para dormir, posicionando melhor o paciente para dormir, e a gente tem encontrado resultados positivos, né? De maneira subjetiva, né? O paciente ele relata que tem uma melhora dos sintomas relacionados ao bruxismo, né? Seja dor na TM, seja dores cervicais, dores de cabeça, quando a gente trabalha essa questão do melhor posicionamento do paciente com a ergonomia do sono, né? E hoje, né, falando de guideline, né, a Sociedade Europeia Respiratória está recomendando, né, a terapia posicional, que é método de intervenção evitar a posição do supino, combinada com os aparelhos intraorais, né? Esse aí é um guideline que saiu lá em 2021. Isso porque, na verdade, a gente vai evoluindo os estudos, né? E esse estudo é bem interessante, onde ele combina a terapia posicional junto com o aparelho intraoral, e a gente vê aqui uma situação específica que ambos os tratamentos, né, eles foram eficazes, né, nesse estudo para um grupo de 20 pacientes para melhorar a questão do IH, né, a diminuição do IH, e a combinação desses dois métodos, né, ele é mais eficaz, né, do que qualquer tratamento isolado e pode representar uma ótima opção de tratamento, né, principalmente necessitando de menores avanços mandibulares, porque daí a terapia posicional por si só, evitar a posição de supino, faz com que o paciente tenha um menor colapso da via aérea, né? Então, trazendo o aparelho intraoral junto, a gente vai fazer com que esse paciente consiga precisar de menos avanço e ter um benefício maior, né? Com menos efeitos adversos que acontecem muitas vezes com o tratamento do aparelho intraoral. Aí vem uma pesquisa em 2018, né, para a gente ver a questão da efetividade da terapia posicional e comparado com os pacientes que fizeram uso do aparelho intraoral, então um estudo mais de follow-up, de acompanhamento, onde viu que essa adesão nesses pacientes que participaram do estudo foi de 100% e 97% para o aparelho intraoral, quando a gente fala de mais de 4 horas de uso e 5 dias na semana, então uma ótima adesão, e a gente pode ver que é uma contribuição interessante ali, quando a gente fala na prática clínica das duas terapias, né, de maneiras isoladas, mas também a gente pode trabalhar elas de maneiras combinadas, como foi sugerido nesse estudo também recente, 2023, onde os pacientes foram submetidos, né, ao uso do aparelho intraoral e da terapia posicional, e a gente viu aqui, a gente pode observar que tanto o aparelho intraoral quanto o aparelho intraoral quanto a terapia posicional, eles mostram, né, de maneira isolada,
para pacientes com apneia posicional, diminuições significativas tanto no EH quanto na carga hipóxia, né, que é um indicador bem importante para a gente, porque tem uma relação direta com risco cardiovascular. E a combinação desses dois métodos, né, ele acaba sendo mais positivo ainda e mostra resultados ainda mais significativos do que qualquer tratamento isolado. Então, mais uma vez, sugerindo a combinação dessas duas terapêuticas juntos. Agora, quando a gente fala da terapia posicional, a gente vai pensar no que na prática clínica a gente usa aqui no Brasil, os acessórios que estão disponíveis para a gente fazer terapia posicional. O que é mais comum hoje, né, é sugerir a colocação da bolinha de tênis, é o pijama da bola de tênis, ou colocado dentro de uma doleira, ou de uma cinta, para poder colocar e evitar que esse paciente, quando fique de barriga para cima, tenha uma bolinha, alguma coisa incomodando, né? E também surgiu no mercado aqui no Brasil umas cintas que chama cinta anti-ronco, basicamente no mesmo modelo desse modelo do estudo do Permute, que também faz a contenção desse paciente, né? E evitar tanto o método da bolinha, quanto o método desses coletes contentores. Eles, para pacientes de apneia posicional, eles são efetivos para melhora do ronco, para melhora da apneia, né? Porém, o grande problema hoje a gente tem é da adesão, né? O único estudo que viu a adesão desse método, né? Mas, basicamente, 30 meses, 67 pacientes, praticamente 30 meses acompanhados para ver a questão da adesão da terapia posicional, a gente teve só que 4 desses pacientes estavam usando ainda a bolinha, né? Que a gente chama a técnica de tênis ball. E 9 deles deixaram de fazer o uso, alegando aprender a dormir na posição, evitar a posição supina com esse dispositivo, que eu acho que é o principal fator desses dispositivos contentores, ajudar na educação do paciente, mas não ser o principal método, né? Até porque muitas vezes o paciente ele está com a bolinha nas costas, mas ele acaba dormindo em cima da bolinha, a bolinha desloca, ou a cabeça vira para o lado, e o principal fator é deixar a cabeça lateralizada, e isso é bem importante, porque não adianta a pessoa estar em supino e a cabeça tá para cima, daí ela praticamente entra no fenótipo do supino, né? Que é uma das limitações da polissonografia também, né? Que a gente tem só a relação da posição do tronco, não a relação da cabeça, né? E, de certa forma, o que aconteceu foi que 80% nem faziam o uso da bolinha e nem evitaram a posição supina, ou seja, tipo, foi frustrante, né, a terapêutica, e uma das coisas que aconteceu também foi que foi alegado esse desconforto por parte dos pacientes, né? Então, como a gente pode ver nesse estudo aqui de 2012, esses coletes contentores, ele tem um resultado bacana, né? O grande problema dele é a adesão. A gente desenvolveu aqui uma cinta posicional pela solicitação de muitos pacientes. Eu comecei a usar ela também na prática clínica faz uns 5 anos, só que eu fui vendo que praticamente os pacientes eles acabam fazendo exatamente isso, né? Essa aqui é a imagem do que a gente gostaria do paciente dormindo de lado com a cinta posicional. O que acontece durante a noite é que muitas vezes o paciente roda e essa cinta desloca e ele fica de barriga para cima mesmo com a cinta grudada no corpo. E o que acontece com muita frequência é o paciente tirar a cinta e continuar a dormir. Isso seja bolinha, tudo. Então, isso aqui foi um modelo experimental que eu utilizei e o paciente não tolerou nem a primeira noite essa cinta de contenção, né? Quando a gente fala da terapia posicional, o padrão ouro hoje são esses dispositivos vibracionais que foram verificados eficácia. Então, são dispositivos que vibram em todo momento que o paciente ele fica na posição supina, tá? Então, tem esse modelo que é um Night Shift, que hoje a ResMed comprou a patente, que é colocado no pescoço, o Night Balance, que é da Philips, colocado no tronco, né? Esse aqui é um dispositivo de BuzzPod, que é de um grupo australiano que desenvolveu colocado no peito, e mais recentemente um grupo lá da Catalunha desenvolveu um dispositivo que coloca na testa. Esse eu acho que o mais interessante porque ele leva em consideração a posição da cabeça, né? Os outros mais a posição do tronco, o do pescoço também mais interessante. Então, de todos os estudos que foram desenvolvidos, né,
18 deles com esses dispositivos modernos aqui de vibracionais, a gente pode ver o que esses dispositivos realmente diminuem o IH no acompanhamento comparando com a parte basal. São dispositivos que também são eficazes para o tratamento, diminuição do tempo da posição do supino, né? E o grande problema é a adesão, né, a médio e longo prazo. E o preço desses dispositivos aqui também, né? São dispositivos que custam praticamente o preço de um aparelho intraoral ou mesmo de um CPAP. E a adesão a gente não sabe o quanto que tem. E a maioria hoje nem está no mercado, tá? Então, a terapia vibracional foi testada por um grupo também lá de Barcelona para verificar o quanto que o celular ele pode determinar a posição de sucesso, que monitorar a posição do som do paciente é algo importante e hoje difícil de fazer, né? Porque a gente não tem como, só tem nas cintas de polissonografia. Então, o celular como acelerômetro poderia ter esse poder, relacionar esses dados com a oximetria e aplicar a terapia posicional. E realmente ele teve, né, uma efetividade tanto para verificar o quanto que o paciente satura mais na posição supina, ele foi efetivo para determinar, para fazer terapia posicional, vibrando sempre quando o paciente estivesse na posição supina. Aqui a gente vai avaliar o potencial, teve esse estudo que avaliou o potencial do celular como um sensor de posição, e pasmem que a acurácia do celular é de 94% a 95%, quando a gente compara com o padrão de videofilmagem, né, com essa validação, e a polissonografia, o sensor de polissonografia tipo 1, 83%. Então, a gente vai pensar que hoje, né, aquele sensor de polissonografia que ele é feito como se fosse um deslocamento de mercúrio, como se fosse um nível, né? Ele tem uma acurácia muito baixa, então a gente não pode levar a ferro e fogo tudo que tem na marcação da polissonografia, porque quase que 20% da polissonografia, os dados ali podem não bater com a realidade, tá? E daí a gente tem que ter agora, né, dispositivos com mais acurácia de determinação de posição. A polissonografia hoje, algumas empresas já estão fazendo hoje esse sensor já baseado no acelerômetro, como os smartphones, para ter uma acurácia um pouco maior no sensor de posicionamento. E os aplicativos hoje, esses aplicativos eles estão disponíveis em plataformas de compra, e a gente pode observar aqui um aplicativo que é o Somnopose da Apple. Isso aqui é um monitoramento meu, então assim, estava monitorando, foi lá eu conheci esse aplicativo ano passado, lá em agosto do ano passado. Isso aqui é um monitoramento do sono meu. E aqui eu ativei o modo vibracional e vi que praticamente eu fiquei 18 segundos na posição. Deixa eu ver, de barriga para cima eu fiquei 1,6. Então ele fez o papel dele de terapia posicional. Não é muito confortável, te confesso, alguma coisa vibrante incomodando, né? E eu não sei o quanto que isso seria interessante a longo prazo também para o paciente, até porque alguns estudos apontam que o paciente já começa a não corresponder mais porque ele já está acostumado com aquela vibração. É mais ou menos o marido que já não acorda mais com cotovelada da mulher. E eu achei mais interessante esse aplicativo que é do Android, que se chama Torena, que daí ele já tem esses gráficos aqui, ó, mais próximo de um hipnograma, né? Então a gente consegue muitas vezes. Hoje eu tenho feito muitas vezes o Biologix, eu tenho conseguido, ou então o monitoramento do paciente que usa CPAP, e eu tenho conseguido colocar essa posição, né, do paciente, verificando realmente em que posição que está. Esse paciente especificamente falou que só dorme do lado esquerdo, que não dorme de barriga para cima, e 50% da noite ele ficou de barriga para cima. E a gente pôde observar que de barriga para cima ele aumenta, né, as saturações dele, né? A carga hipóxia dele é maior quando ele está de barriga para cima quando comparar de lado, né? Daí a gente, lá no ortopédico, perdão, a gente desenvolveu uma cinta para a gente colocar esse celular, porque esse celular eu comecei tentando colocar com uma faixa, caiu, assim, não, tem que fazer uma cinta. Então a gente pode usar essa alternativa aqui no Brasil, dessa terapia vibracional que custa em torno de 3 a 4 mil fora, tem que comprar o celular, já tem o celular, e daí a gente compra uma cinta que custa aproximadamente R$ 250, uma cinta de neoprene, você pode usar tanto como
ter clinicamente para o paciente, ver se realmente ele está roncando. A gente pode usar o aplicativo da Biologix ou Snorlab e ver e fazer uma correlação com as posições, né? Quanto fazendo o Biologix, agora por enquanto que não tem cinta de posição, né? E agora falando de colchão, colchão é uma coisa muito complicada, é bem difícil de determinar, tem poucos estudos aqui, mas parece que o colchão, ele tem, assim, o colchão, quando o paciente ele dorme num colchão confortável, né, que apoia naturalmente a curvatura da coluna e as articulações, parece que ele tem uma melhor eficácia do sono, um sono mais profundo, uma melhor percepção de qualidade de sono, né, assim como um colchão desconfortável, aqui onde está confortável e desconfortável, parece que tu tem um maior tempo acordado após o sono, maior tempo de estágio de sono leve, uma dificuldade de alcançar sono profundo e mais movimentos corporais durante o sono. Então, isso na prática acontece muito. Quando eu consigo fazer um colchão, ou personalizar o colchão, ou ajustar o colchão de maneira que fica mais confortável, a gente melhora a qualidade do sono do paciente, né? E um colchão de densidade, de suporte médio, não de densidade, parece melhorar o alinhamento da coluna, quando a gente fala de colchões muito macios ou de colchões muito firmes, tá? E eu comecei a me motivar a trabalhar com colchões personalizados, pensar em personalização de colchão, quando eu me deparei com esse estudo lá de 2010 de quiropraxistas australianos, que eles foram observar nesses pacientes que tinham problema e relatavam queixas de colchão, má qualidade de sono, eles puderam observar que conseguiram uma melhora progressiva das dores nas costas, né, e na rigidez corporal, quando eles dormiam em colchões que foram prescritos de maneira personalizada, dentro de uma métrica que avaliou biotipo, peso, preferência pessoais, tal. Não tem um colchão pronto, era um colchão que foi desenvolvido, né, com critérios até subjetivos, mas pensando na melhor composição para cada paciente. E pode-se observar nesse estudo que as superfícies de dormir tão relacionado à questão de desconforto do sono, né, que outrora era acusado por esses pacientes, e o colchão ele pode ser capaz de reduzir a dor e o desconforto, assim como aumentar a qualidade do sono, principalmente com pessoas que têm dores crônicas nas costas, né, quando feito, né, a substituição de colchões convencionais por prescrições personalizadas, né. E os principais fatores que a gente vai pensar na personalização de um colchão é biotipo, né, se é um paciente ectomórfico, mesomórfico, endomórfico, se a pessoa sente dor ou tem alguma outra queixa. E também a gente vai pensar no colchão se é feito para casais, porque cada lado do colchão o ideal seria ser feito personalizado, né? E também cada um tem suas preferências pessoais. Então a gente desenvolveu também uma métrica de poder fazer colchões personalizados, onde a gente pensa numa densidade inteligente, uma prescrição personalizada para poder avaliar e verificar o que cada um precisa, né? E dentro dessa métrica de prescrever o colchão, assim como o aparelho precisa de ajuste, muitas vezes, quando precisa de ajuste, esses colchões são planejados para serem ajustados de acordo com a adaptação do paciente também, que eu vejo que isso é o grande problema do mercado, né? Não ter um atendimento especializado e depois que o paciente está com colchão, o cliente está com colchão, se ele fez uma escolha equivocada, ele tem que ficar aquele produto interferindo nos dias dele de sono, né? Sobre o modelo de travesseiro, tem uma infinidade de modelos de travesseiro. Principais mercados aqui a gente tem da NASA, fibra de silicone, pena de ganso, de látex, né? E a gente também, quando a gente vai avaliar a questão, o que seria um travesseiro ideal, né? Não é possível determinar nem um formato, nem uma altura, nem algum parâmetro, né, que vai diminuir a pressão e a atividade muscular, e nem o material mais adequado para esse travesseiro. Até porque o travesseiro depende de muitas variáveis. Mas uma das coisas que é importante é que a altura do travesseiro tem uma interferência direta sobre a atividade, né? Sobre a atividade muscular. Então, hoje, eu regulo os travesseiros sempre com lâminas de 1 a 2 centímetros, porque já tem um outro estudo que até meio centímetro faz diferença nessa questão da ativação do quanto que a gente vai dar conforto e alinhamento para a cervical. Então, a gente pensando no travesseiro ótimo, ele precisa ter um suporte compatível ao peso da cabeça, uma altura adequada que apoia a coluna cervical, deixando na posição neutra, um material, se possível, com baixa temperatura, para poder melhorar a qualidade do sono, né? Composição do conforto de acordo com a subjetividade, então é bem importante que o paciente se sinta confortável com o travesseiro e cada um tem o seu gosto pessoal, tá?
e o posicionamento suficiente para acomodar a lordose cervical, né? Deixar a cervical mais neutra possível, né? Nas posições que o paciente geralmente adota, né? E já foi feito, né? Já foi visto que o travesseiro inadequado pode comprometer estruturas sensíveis à dor, provocar, né? Produzir sintomas de vigília, como dor e rigidez cervical, assim como gerar dores de cabeça, dores no braço, né? Resultante de uma redução da qualidade do sono também. Falando de usuários de CPAP, né, as indústrias desenvolveram alguns travesseiros com recortes específicos laterais, com a proposta de serem travesseiros que venham trazer melhor resultado para a CPAP. Então, a gente tem um único estudo falando a respeito de travesseiro com recorte, onde eles foram observados se ele tem alguma efetividade para o tratamento para pacientes que usam CPAP, e a gente foi visto que não teve nenhuma melhora nem para diminuição de pressão, nem para redução de IH residual, vazamento e nem horas de uso. Então, esses travesseiros com recorte especificamente não teve resultado positivo. Não que um travesseiro não venha trazer resultado na efetividade do CPAP. Sim, não que ele precisa ter recorte, mas ele precisa ter características mínimas, né? Não dá para ficar encostando na máscara, não dá para fazer com que o paciente dobre o pescoço, porque daí, se não tiver o suporte adequado, ele vai tender a rodar o pescoço, não tendo suporte da mandíbula. Então, um travesseiro adequado para CPAP, ele vai ter características específicas para dar suporte para a cabeça, para não deslocar a máscara, para poder fazer com que o pescoço fique o mínimo possível em flexão, e uma anatomia positiva para suportar a mandíbula, né, para evitar vazamento, que é uma das queixas principais que faz que os pacientes abandonam o CPAP. Então, tudo isso é bem importante quando a gente pensa na efetividade do CPAP. Eu trouxe aqui só um caso clínico de um paciente que teve aqui, a gente vê aqui nessa linha, nessa barra vermelha, o quanto que o paciente tinha de IH residual com o uso de CPAP, quando foi ajustado um travesseiro ergonômico, no mesmo momento, a gente teve uma diminuição bem significativa, né, tanto no vazamento quanto também aqui. A gente está falando só de ajuste de travesseiro, tá? E a gente vai perceber também uma maior adesão aqui, maior tempo de uso. E falando sobre estratégias posicionais para a gente melhorar a questão do tratamento da apneia do sono, a elevação da cabeceira, um estudo até com o Fábio, que é um pneumologista lá de Criciúma, e o professor Geraldo Lorenzi, né, aqui do INCORE, o Pedro Gento, a gente vai ver lá em 2017, eles viram que a elevação de 15 centímetros da cabeceira, que dá mais ou menos 7,5 graus, foi positivo, né? Foi um protocolo positivo para diminuir H, principalmente as hipopneias, tá? Então, acredito que essa elevação, evitando deslocamento de líquido rostral, melhorando a tração traqueal, possa trazer esses resultados, principalmente para melhorar os quadros de hipopneia, aumentando também a saturação mínima, sem alterações na arquitetura do sono, e hoje é um tratamento alternativo simples para melhoria da apneia do sono, porém, a maioria das pessoas reclamam, né, de usar esse tratamento porque se deslocam na cama. Quem tem edema quem tem muito líquido, esse líquido fica lá na perna, e que tem formigamento de perna, tudo fica com a perna inchada pelo período da manhã, né, é confortável para todo mundo, né, alguns deslizam também, e a cama fica instável, porque esse pé do meio também, se é uma cama box, muitas vezes ela não é bem estruturada, fica instável. Então, é bacana, mas acaba não sendo um tratamento na prática que o paciente fica muito confortável. Então, lá na ortopédica, a gente desenvolveu essas cunhas, que tem diversas elevações, e a gente vai trabalhar, geralmente eu coloco o edredom, faço uma titulação com o edredom com o paciente, depois a gente vai colocando cunha, e tem uma graduação aqui que geralmente é de 10 até 15 centímetros, para a gente ver o quanto que isso impacta de maneira positiva para o tratamento do ronco e da apneia, né? Mas o mais interessante hoje é a gente pensar em produtos que tenham essa autonomia para poder fazer essa elevação, e foi visto, né, com um procedimento aqui de tratamento onde foi feita a elevação da cabeceira, que os pacientes, principalmente os pacientes de apneia posicional, né, tem um efeito mais positivo quando a gente eleva essa cabeceira. Aqui nesse estudo especificamente, foi feita uma elevação de 30 graus, né? E foi observado também que, mesmo que seja uma intervenção de um dia só, né? Foi feito uma polissonografia com
0 graus e 30 graus, foi visto que uma diminuição bem significativa do IH, né, das apneias, das hipopneias, e que eles tiveram um relato positivo, né, subjetivo com relação ao uso dessa elevação, tá? Agora, mais recentemente, está se pensando em produtos, soluções de produto, e aqui é um protocolo de um estudo de uma cama anti-ronco, que ela tem uma inteligência ali que vai elevando a cabeceira de acordo com a necessidade, então tem uma elevação de 10 graus, 15 graus e 20 graus, e dentro desse protocolo de estudo aqui, ele envolveu pacientes não roncadores, isso aqui tudo por autorrelato, tá? Roncadores, não roncadores, roncadores de nível 1 e 2, e não de nível 1 foi dividido em grupos, né? Grupo 1 e 2, com intervenções randomizadas e intervenções aleatórias, assim, com pequenas e grandes intervenções. E foi visto que quanto maiores as intervenções, com 20 graus, ele é maior o resultado na interrupção do ronco, porém, o índice de ronco não teve mudanças tão significativas quando a gente compara no protocolo que foi utilizado ali, de um dia de adaptação, um dia de avaliação base e 2 dias de intervenção, tá? Aí, em 2022, teve um estudo aqui, com também tudo não utilizando polissonografia, né? Foi um estudo aqui mais recomendado por empresa, para avaliar o quanto que uma cama tem o potencial de ser um produto anti-ronco, né? Então, o plano era 24 semanas, 4 semanas, o paciente dormir reto na cama dele, ele pega o mesmo colchão dele e coloca numa cama articulada, com uma elevação de 12 graus aqui na parte da cabeceira, né? E daí ele teve uma redução relativa de 7% na duração do ronco, 4% nos despertares, tudo isso medido por inteligência artificial, e assim como a determinação de sono mais profundo em torno de um percentual superior a mais 5%, né? Mas o ronco medido por autorrelato, né, pelo relato do parceiro, parece que foi melhor, e é uma alternativa interessante a gente fazer essa elevação da cabeceira, né? E esse grupo aqui, lá da Itália, avaliou quanto que uma elevação de 30 graus da cabeceira poderia ser positivo, e vendo através, primeiramente, da DISE, muitos pacientes, através dessa elevação, eles acabaram diminuindo, né, a obstrução da via aérea, isso tudo na posição supina, não foi visto a questão da posição lateral, principalmente na velofaringe, na orofaringe e base de língua, né, um pouco menos na epiglote, mas em todas essas 3 variáveis, na velo, na orofaringe, na base de língua, a gente teve resultados positivos. Na epiglote também, né, colapso de epiglote, mas menos significativo aqui o resultado, tá? E avaliando na polissonografia, independente da posição, tá? Foi esses dados que eu tinha passado anteriormente, perdão, tá? Desse estudo aqui, e foi replicado, né? Foi avaliado que esses pacientes posicionais eles têm os resultados mais positivos, tá? Então, aqui na ortopédica, a gente desenvolveu uma cama articulada para tratamento do ronco e da apneia também, para poder melhorar esse quadro aqui, ser uma alternativa de tratamento. Quanto os travesseiros, passando para vocês aqui, o tratamento de ronco e de apneia, tem alguns estudos que evidenciaram que os travesseiros eles podem ser uma alternativa de melhora para tratamento de ronco e de apneia. Passar agora aqui rapidamente uns casos clínicos falando a respeito dessa abordagem de tratamento posicional. A gente tem um caso clínico aqui de aquele paciente que eu mostrei anteriormente, com IH, com uma característica extremamente posicional, que não teve adesão de CPAP. As principais queixas eram ronco, sono agitado, dores lombares, né, e que aumentava ali os despertares ao longo da noite. E quando a gente fez essa intervenção, que é botar uma almofada, ajustar o travesseiro dele e trocar o colchão, que era um colchão que estava inadequado, ele teve, tanto no Biologix, uma melhora bem significativa, né, do IDO, quanto também quando a gente fez comparando aqui, né, com a polissonografia anterior, porque eu não tinha feito polissono aqui com ele, né, e a gente teve um tempo de ronco menor, e também o IDO aqui bem mais interessante, né, no paciente que tinha um IH maior, mas um IDO 17, a gente viu que foi para 2,1 e teve uma melhora bem significativa nesses parâmetros, tá? Num caso clínico 2 aqui, de um paciente de 77 anos, com arritmia cardíaca, ronco alto,
né, uma insônia de início de sono, noctúria, sonolência diurna, dores no ombro cervical. Era um paciente que fez uma polissonografia tipo 1, teve aqui 239 eventos obstrutivos, então bastante apneia obstrutiva, né, e isso com uma implicação bem grande, com a intervenção posicional, que é uma almofada de abraçar, tal, a gente conseguiu ter um resultado muito bacana aqui, com ausência de ronco, controle das arritmias. Inclusive, ele estava marcando uma cirurgia de ablação e foi cancelada a princípio, tá? Já diminuiu as noites as idas ao banheiro para uma vez, né? E apresentando mais disposição para as atividades, né? E a gente vê que o IH dele de 52,7 caiu para 6,8, por mais que seja uma poli tipo 3, mas segundo ele colocou, ele dormiu a noite toda. As apneias obstrutivas caíram de 247 para 2, né? E o IDO, né, o índice de saturação desse paciente, que era 44,2, foi para 1,4. Então, a gente vê a saturação na DI dele de 64, era 91. Então, a gente vê que foi uma melhora. Eu tinha feito também o Biologix com ele anteriormente, mas o médico pediu uma poli pelo menos tipo 3, né, para poder realmente liberar ele do CPAP, né, porque ele não queria aderir ao CPAP. É um paciente também, tem vários pacientes idosos aí que têm resistência ao CPAP, poderiam se tratar com terapia de intervenção posicional, né. Esse aqui é um paciente bem interessante, que era um paciente que me chamou para ver a questão de colchão, de travesseiro, mas já tinha uma polissonografia antiga, que a princípio fez em 2019, com IH de 14,6, o IDO de 14,5. Daí estava fazendo uso de testosterona, o médico do sono que pediu para avaliar porque o ronco estava muito alto e a qualidade do sono dele estava boa e a testosterona não aumentava, mesmo fazendo uso de anabolizante, né? E daí o que aconteceu? A indicação do médico era de CPAP, ele não queria fazer uso de CPAP, e o ronco não estava incomodando, né? Mais a esposa e os colegas. E depois a gente foi fazer uma intervenção com o Biologix, né? Fazendo acompanhamento dele. A intervenção dele, antes da intervenção, pré-intervenção, ele estava com IDO de 42 e 7% do tempo abaixo de 90, né? Então, no primeiro dia de intervenção, eu já coloquei o sensor de vibração nele para a gente ver o que ia dar, e realmente evitou a posição supina. Olha só, o IDO de 2,8, praticamente não teve evento aqui, uma noite bem tranquila, disse que também não se incomodou com o processo de intervenção. Então, mudando o colchão, travesseiro e educando a posição lateral, a gente teve uma melhora bem significativa do quadro dele. E depois, na segunda noite, depois da troca, eu liberei ele, não coloquei o sensor para vibrar e deixei ele, mas ele por si só evitou a posição supina, só teve um quadro de saturação aqui, ver o quanto que tem uma dependência posicional desse paciente, né? E ele também teve uma noite muito boa. E depois de 3 meses de intervenção, eu fiz um novo exame para ver se realmente, porque é importante esse acompanhamento. Eu já fiz a quarta já nele, está super bem, e é um paciente que está super tranquilo e vivendo de terapia posicional, tá? Muito legal assim o quadro dele. Estou aqui passando o último quadro aqui, porque senão não vai ter tempo para a gente discutir. Esse aqui é um paciente que é resistente ao uso de CPAP, optou para o aparelho intraoral, e a gente teve insucesso na tentativa com o aparelho intraoral, estava desistindo, fez uma poli basal, uma segunda poli, ainda com um índice de despertar alto, né, com o IH residual de 14,3, e quando a gente fez um ajuste de ergonomia, foi ajustado o aparelho intraoral, na verdade foi feito o ajuste de ergonomia, junto com ajuste também, porque parece que quanto foi um avanço grande, parece que a dentista comentou que fez uma retroversão da mandíbula, né? E ele também não estava tolerando esse avanço. Aí a gente diminuiu o avanço e colocamos a terapia posicional. A gente teve um resultado bem positivo aqui, né? Num controle das apneias, né? E principalmente aqui a gente vai perceber que a gente conseguiu fazer com que esse paciente tivesse uma condição índice de despertar muito menor, né? Que é um dos principais fatores que ele estava reclamando, e estava acordando super bem. E aqui é um caso bem desafiador, né? Uma paciente que passou por médico do sono, teve diagnóstico de apneia grave, né, com indicação de CPAP, mas optou por tratamento alternativo, fez inicialmente uma septoplastia, estava utilizando aparelho intraoral, foi indicado para fono. Então, vamos ver assim, ó, o aparelho intraoral no início não estava nem dando resultado, né, positivo, então vê o quanto que tinha de ronco e quanto que tinha de saturação, né?
Aí depois a gente teve o aparelho intraoral mais a fono, teve uma melhora da saturação ainda com ronco persistente, né? E depois, quando a gente colocou aparelho intraoral, fono e terapia posicional, que a terapia posicional, no caso dela, foi aumentar a elevação da cabeceira junto com o ajuste de travesseiro, a gente já teve um resultado muito mais significativo e já tem uma nova pole dela com IDO de 2 e sem ronco nenhum, tá? Esse caso aqui eu não consegui atualizar. E fechando aqui agora minha apresentação, me prolonguei um pouquinho mais aqui do desejado, mas colocando aqui à disposição meu WhatsApp para qualquer situação. Hoje eu coloquei no ar esse site que chama ergonomiadosono.com.br, que nesse site aqui você vai ter uma série de observações de como que funciona esse meu trabalho de intervenção, que não foi objeto da aula, tá? Aqui tem o meu Instagram, minhas redes sociais. Eu vou dar uma movimentada maior agora para poder conseguir estar falando um pouco mais de ergonomia do sono para o público, né? Tanto para os pacientes quanto os profissionais da saúde. Beleza? Maravilha, Jefferson. Como sempre, brilhante, né? Você sabe que eu só posso te pedir desculpa aí pelo tempo, realmente, que o tempo é pequeno, é um assunto realmente que tem uma grandeza de variabilidade de detalhes aí extremamente importante, né? Mas com certeza você conseguiu dar uma boa noção, você fez uma abordagem bem ampla, assim, realmente que foi bem interessante. Bom, eu gostaria de pedir para os participantes, então, para os colegas, vamos abrir as câmeras, os microfones. Quem quiser fazer alguma pergunta, só levanta a mãozinha, clica na mãozinha que tem ali na barra de ferramentas, para a gente poder organizar. Aqui no chat eu estava verificando, não tivemos nenhuma questão, né? Então vamos lá, pessoal, podemos fazer as perguntas ao vivo. Vamos aproveitar aqui a presença do Jefferson, com toda a sua disponibilidade, conhecimento, experiência, que realmente tem muito aí para contribuir com a gente. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Se ninguém vai fazer, eu vou fazer. Ô Jefferson, você até comentou ali na sua apresentação em relação ali à questão do tratamento do bruxismo, do sono, né, associado com as terapias posicionais também. Eu queria, na verdade, não é tanto fazer uma pergunta, mas fazer realmente uma colocação. E realmente eu sei que na literatura ainda existe uma certa divergência em relação ali à incidência do bruxismo, se ela tem uma relação direta com a quantidade da incidência dos eventos respiratórios, né? Sim. E eu sou muito favorável à opinião do professor Gilles Lavini, né, que ele fala que é muito uma causa e efeito, uma relação de causa e efeito, né? E normalmente é muito bem explicado aquele evento respiratório, que o aumento da atividade muscular ele é sempre quase que praticamente o último evento daquele ciclo, né? Quando, a partir do momento que eu tenho uma parada respiratória, toda aquela ativação simpática que vai ocorrer, na verdade, o evento muscular ele vai ser o último. E essa tua observação, eu acho que vem realmente colaborar com isso, né? Porque, na verdade, você melhorando a questão da postura de dormir, você vai melhorar os eventos respiratórios e você percebe também uma redução aí dos eventos do bruxismo do sono também. Você teria mais algum detalhe para acrescentar em relação a isso? Eu vejo essas duas relações. É porque eu atendo paciente de bruxismo de sono, encaminhado pelos especialistas que trabalham tanto com ortodontista que trabalha com tratamento de ronquiapneia, quanto os pacientes que trabalham, quanto os dentistas que trabalham com dor, né? Então, eu acabo pegando o paciente apneico, né? E pegando o paciente que a princípio, né? A princípio, porque a priori eu não investiguei ainda, mas a princípio é o paciente que está lá para tratar outras disfunções, né? Para tratar a dor crônica, né? Relacionado à questão do bruxismo. Então, o que eu tenho observado é que nesses dois grupos, e eu acredito muito que o grupo da dor crônica ele tem uma má qualidade de sono, principalmente por uma ativação, mas não da questão respiratória, é da questão mais da ativação simpática pelo mau posicionamento ali corporal e que gera ativação muscular. E essa dor, esse desconforto,
ele pode, e tudo isso aqui a gente está trabalhando num campo hipotético, né? Porque isso aí não está, a gente não tem um estudo para poder colocar isso, mas a minha hipótese é que o paciente que ele tem bruxismo, e principalmente quando ele está mal posicionado, né? A cabeça dele, ele está fechado, ele está gerando tensão e ativação dessa musculatura, que também está envolvido no movimento do apertamento, ele, quando a gente melhora essa condição e relaxa mais essa musculatura, a gente pode estar prevenindo esses quadros, entende? Quando a gente fala da parte músculo-esquelética, né? Quando a Sim. gente fala da parte respiratória, também eu vejo exatamente essa mesma relação, né? Se a gente consegue ter uma melhor permeabilidade da via aérea, a gente consegue ter menos colapso na via aérea através de um posicionamento melhor dessa via aérea, de certa forma a gente vai estar trabalhando dentro da gênese do problema, né? Porque geralmente esse paciente ele faz uma ativação muscular muito mais pela questão da necessidade do despertar para poder respirar, né? E daí, em conjunto, a gente vai fazendo esse processo. Por isso vale também para o refluxo também gastroesofágico, né? Dentro desse mesmo processo. Muitas vezes eu melhoro a ergonomia do sono do paciente, independente da lateralização de posição de lado, ou mesmo da elevação, porque a elevação da cabeceira da cama vai também diminuir essa questão do gradiente, do quanto vai de líquido vai subir, né? Então, a elevação da cabeceira melhora o quadro de refluxo. De certa forma, também de maneira independente, o posicionamento corporal melhora também o refluxo, independente da elevação da cabeceira. E independente do paciente estar do lado esquerdo ou direito, tá? Porque eu acho que melhorando a respiração, eu diminuo o efeito do esforço diafragmático e faço que eu tenha menos movimento de refluxo. Certo. Eu acho que vai se aplicar também a mesma questão da dor crônica, né? Dos mecanismos da dor crônica também, né? Você melhorando a postura do paciente, você harmonizando mais essa questão postural dele, vai ter esse reflexo também, além dos eventos obstrutivos, né? Respiratórios obstrutivos. Sim, sim, eu vejo que assim, a questão da dor crônica é uma coisa que a gente acaba não manejando geralmente no consultório, né? Acaba se focando muito O Gerson acho que levantou a mão ali depois, tá, Fagnani? Sim. Aham. É uma coisa que, por não ser muito da nossa experiência, aquelas perguntas que eu iniciei ali são aquelas perguntas cabulosas, né? Quem veio antes, Aham. como a galinha? É. Tipo, a gente não consegue responder em consultório, até porque às vezes falta o conhecimento para estar respondendo aquilo ali para o paciente, né? Porque o paciente nos vê ali como um solucionador de problema, né? Sim. Mas muitas vezes a gente não tendo essa ele tá quicando, né? Ele tá dando às vezes, ele tá reclamando e às vezes já tá dando às vezes até uma sugestão para resolver o próprio problema. A grande situação é que se a gente não tem a ergonomia do sono para atuar, a gente fica preso, porque o paciente muitas vezes a gente tudo que o tratamento, tudo que o aparelho intraoral poderia fazer, tudo que o CPAP poderia fazer, tudo que a cirurgia de via aérea podia fazer, tudo que a fono poderia fazer, ela fez e às vezes não teve o resultado daquilo que o paciente esperava, porque o paciente tem outra queixa, que é a dor crônica, e que quando a gente não maneja ela, a gente resolve um distúrbio respiratório, mas não resolve, às vezes, até a principal causa da má qualidade do sono do paciente. Então, a gente precisa, sim, olhar essas questões e avaliar o quanto que esse quesito pode estar interferindo dentro do eixo de colchão, travesseiro, a forma como esse paciente tem se posicionado à noite. É por isso que a gente fala, né? Acho que não tem área da saúde mais interdisciplinar que essa área do sono, né? Porque, na verdade, é difícil uma única terapia, você, às vezes, abranger 100% das queixas, das necessidades do paciente. E eu acho que isso é uma grande luz, principalmente para nós que atuamos aí com a grande maioria, pelo que eu vi aqui, nós temos médicas também, eu vi fisioterapeuta, mas a grande maioria são dentistas. Quer dizer, às vezes não é tão raro, né? Você chegar no seu limite da protrusão mandibular com o uso do aparelho intraoral e você ainda ter ou algum ronco residual ou alguma apneia residual e realmente o que falta é aquela complementação, né? Para que realmente a terapia se torne bem efetiva, né?
Gerson, você levantou a mão aí? Ou está mastigando ainda? Oi, boa noite. Desculpe. Eu não. Jefferson, eu Opa, infelizmente não consegui acompanhar a sua palestra toda. Eu só peguei o finzinho aqui, mas eu tenho certeza que foi excelente. Eu não sei se você tocou no assunto, a questão do celular lá como sensor, eu sim. não consegui fazer funcionar. Como é que eu faço? O problema Cara, é a pecinha que aperta o sensor lá, ou tem algum macete ali para a gente aprender? então, eu vou te passar, o Fagnani me passou o mesmo questionamento, tá? Que ele também não conseguiu baixar o aplicativo, não conseguiu ver isso. Eu vou tentar desinstalar o aplicativo no meu celular, ou então instalar em outro celular. O Torrent eu sei que está funcionando, de repente até o Somnopose faz algum tempo que eu não uso, eu vou dar uma olhada, mas eu vejo que esses aplicativos, eu estou passando tudo ali, mas eu apanhei pra caramba para aprender a usar esse negócio. Então eu passo às vezes para você, dá para usar o aplicativo é assim, é assado, eu uso assim, mas não, eu até estava conversando com o Fagnani que eu acho que esses instrumentos de avaliação ergonômica eu precisaria dar uma capacitação para o pessoal conseguir trabalhar de maneira autônoma, a gente mexer junto, a gente baixar junto, porque realmente são coisas que, como é minha prática clínica do dia a dia, então eu acabo só focando e só fazendo isso, né? Vocês, a gente já precisava dar um negócio mais mastigado, o negócio funciona assim, é assado, e dar a receita do bolo para vocês usarem, porque realmente sozinho é difícil, tá? Ah, tá bom. Então não se sinta incapaz, porque até o Fagnani me colocou lá no início a mesma dificuldade que ele teve de poder usar esses aplicativos. Aí depois a gente tenta fazer um tutorial, algo Tá desse bom. sentido, para a gente conseguir otimizar o uso por vocês, tá? É que nós somos seres analógicos no mundo digital e apanhamos um pouquinho, entendeu? Não, mas é assim, eu também apanho junto também. Beleza. Sabe que eu consegui baixar o Somnopose, né? Eu baixei, ele funcionou, conforme você mexe o celular, ele vai mudando ali aquele gráfico e tal. Mas, assim, eu não consegui associar ali realmente. Bom, é aquela pecinha que manipula o celular que precisa É, calibrar melhor, viu? e esses aplicativos, eles não são muito intuitivos, tá? Que ele Aham, precisa apanhar um pouquinho. sim. Aí eu já apanhei um pouco, né? Para depois chegar no caminho e conseguir mexer de maneira autônoma, né? Então depois a gente vai tentar fazer um vídeo, fazer alguma coisa para poder facilitar, mas próximo ano a gente entende que eu acho que é até interessante ter uma capacitação, não só para dentistas, mas para os Boa. outros profissionais que atuam em Boa. sono, para na prática como é que vocês podem no consultório manejar os pacientes, identificar aqueles pacientes que são elegíveis para poder fazer a terapia posicional, porque o que eu vejo assim, ó, muitos pacientes que chegam no consultório com esse fenótipo posicional já começar esse trabalho inicial já até antes do paciente começar a usar o aparelho intraoral. Porque Uhum. o que acontece, muitas vezes, se a gente já faz a gente observa que esse paciente, ele é um paciente que a posição influencia de maneira positiva, né? De maneira que ele tem uma influência da posição na questão da apneia do sono, do ronco, a queixa dele, naquele período que o aparelho está sendo confeccionado, já poderia fazer um protocolo de intervenção de reajuste posicional, porque daí esse paciente que se beneficia com a terapia posicional é um paciente que por si só já está se tratando, né? E depois, quando vira o aparelho de avanço mandibular, esse complemento, essa necessidade de avanço, ela é muito menor. E daí vai facilitar muito mais a adesão do paciente. Então, acho que se a gente tivesse um protocolo de trabalho onde entraria essa reeducação posicional, até para o Uhum. paciente já perceber que ele já está tendo uma melhora no quadro dele, não uma resolução do quadro, e quando vir o aparelho intraoral, ele fecha o ciclo, acredito que é uma abordagem bem interessante de trabalhar dentro da odontologia como um protocolo já que vocês poderiam utilizar. Isso seria uma sugestão do mundo ideal, né?
Perfeito. Com certeza, viu? Porque, Perfeito. Jefferson, assim, isso otimizaria demais o resultado clínico da terapia. Porque uma grande desvantagem que nós temos em relação, por exemplo, à terapia do CPAP é chegar na titulação ideal, né? Ou na situação ideal que o paciente tenha uma melhora significativa, tanto clinicamente como nos marcadores fisiológicos. E é muito marcante isso, né? Que a questão a questão posicional ela vai influenciar, na verdade, qualquer das terapias, né? Mas na questão do aparelho intraoral também, com certeza. Ana, Prova Ana viva disso. levantou a mão. Desculpa, Jair, você quer falar alguma coisa? Não, estou dizendo que eu sou prova viva disso. Ah, tá. Ana, que bom você estar aqui com a gente, Ana Rumbergen. Oi, Pode pessoal, boa noite. Oi, Jeff, tudo Oi, bom? Ana, tudo bom? O Jeff é do nosso grupo aqui de Floripa, nós somos de uma equipe do sono aqui. Jeff, o que você teria, assim, algum aplicativo, por exemplo, eu uso o SnoreLab para gravar o ronco, basicamente, né? Assim, para fazer esse controle, né? Além da polissono, óbvio, né? Tem algum aplicativo hoje que você que está trabalhando nisso, mas tem alguma coisa para indicar, assim, que o paciente, que seja de fácil acesso para o paciente? Então, oi, Ana, tudo bom? A Ana praticamente é minha vizinha, é minha vizinha, né? Meu sogro mora na frente da casa dela e a gente mora do lado ali praticamente, né? E a gente, legal, Ana, destacar, a gente tem um grupo lá em Florianópolis de profissionais que são dentro das suas especialidades, médicos, fisioterapeutas, todos capacitados, dentistas, capacitados em sono, né? Grande parte deles certificados também, a Ana é uma delas também. E, Ana, o que eu tenho feito hoje é o seguinte, ó, geralmente o paciente que vem para mim é o paciente que ele passou ou pelo médico, ou está em tratamento com o dentista, com a fono, né? E ele já faz esse monitoramento. Então, o meu protocolo de atendimento hoje é o seguinte: se o paciente ele tem um instrumento de monitoramento, que é o SnoreLab, hoje o que eu tenho utilizado realmente é o teste do ronco da Biologix. Tá? Por quê? Porque eu tenho acesso ao áudio do paciente e eu consigo fazer uma avaliação não só através daquela pontuação que o aplicativo nos dá, mas também eu consigo fazer uma avaliação subjetiva da altura do ronco, da intensidade, para saber como é que funciona isso, verificar a variabilidade. E daí, como é um aplicativo que eu tenho acesso, a gente também tem a gratuidade de dar esse acesso para o paciente, dessa forma eu tenho monitorado os pacientes mais com o teste do ronco da Biologix. Mas quando o paciente ele faz hoje uso do SnoreLab ou de outros aplicativos, dentro do meu protocolo, para poder entender o quanto que a minha intervenção está sendo positiva, eu mantenho o uso do aplicativo do paciente. Então, eu sempre, para eu ter uma avaliação pré e pós, a gente utiliza isso. Mas o SnoreLab hoje, eu vejo a grande limitação dele é que muitos pacientes não querem pagar pelo uso do SnoreLab, né? Para dar 3 noites, né, grátis. Porque aí a gente tem essa dificuldade. O aplicativo da Biologix, quem tem o acesso, né, a gente consegue Assinatura. quem tem assinatura, a gente consegue ceder, né, para o paciente estar fazendo esse acompanhamento contínuo, né? E eu acho que é interessante porque daí, se a gente faz um exame da Biologix, do paciente, que tem os dados completos, a gente pode pegar aquele dado do exame e fazer uma própria avaliação do pré, ou do pós, ou ao longo, ou follow-up, sempre com o mesmo instrumento, né? Porque às vezes os instrumentos de inteligência artificial eles têm a sua deficiência, né? O SnoreLab, o algoritmo cada vez está melhor, mas ainda ele pega barulhos e pontua ali, e às vezes nos dá um dado que é um dado que o paciente fica, mas ainda eu estou com a minha pontuação de 40 e eu tinha pontuação de 20. Quando tu vai lá abrir o negócio lá, a barulho de porta, um monte de coisa que não, ou então um ventilador, alguma coisa assim, e que daí a gente não tem como ter acesso, né, de maneira objetiva ali, de maneira que a gente consiga ver o que está acontecendo, né? Então eu tenho feito isso e seguindo esse mesmo plano, tá?
Você falou do relógio que tem uma acurácia de 93%. O que era que eu não... Não, eu comentei que o celular hoje, ele é um acelerômetro, né? Ele tem uma tecnologia de acelerômetro ali dentro. E daí o que acontece? A gente usando o celular, ele colocado ele na posição aqui do tórax, como se fosse na posição de uma cinta de polissonografia, ele, para medir a posição, né, as 4 principais posições, supino, lateral esquerdo, lateral direito e prono, né, que é barriga para baixo, ele tem uma acurácia de aproximadamente 92%, sem uma calibração, porque existe ainda que você pode fazer alguma calibração desses ângulos, né? Porque se a gente for pensar no celular, ele faz assim, ele divide em 4, né? E tem aqueles ângulos de 45 para cima e 45 para cá, dentro dessa fatia, né? Só que às vezes a posição lateral, tu pode fazer alguns ajustes dessa fatia que significam mais ali, esse ajuste do celular desses ângulos aumenta a acurácia aí de 92 para 94, 95%, entende? Então, e a polissonografia, a cinta de polissonografia, você entender como é que funciona, ele funciona como se fosse um nível, né? Que desloca o mercúrio. Então, esse deslocamento aqui, ele trabalha só dentro de 2 eixos, né? E o celular, ele trabalha dentro de 3 eixos, então ele é triaxial. Então, ele tem uma maior precisão de dar a posição do que propriamente a cinta de polissonografia naquele sistema antigo, né? Entendi. Era isso. Não, tranquilo. Obrigado, Ana. Obrigada, Jeff. Você sabe que eu tenho uma pequena preocupação assim, desses aplicativos, né? Porque é lógico, eu acho que tem um lado extremamente positivo, que é o de motivar os pacientes, né, a olhar com mais carinho, com mais atenção para o sono, mas também cria uma expectativa da perfeição, né, de zerar tudo, né? Não, aqueles scores de zerar. Então, é muito importante orientar bem os pacientes que o objetivo não é chegar no 0, né, no SNORLab, porque realmente, senão você cria uma neura no paciente, ele já começa até a duvidar das terapias que estão sendo aplicadas também, né? Mas é lógico, tudo que vem para somar, para nos ajudar a fazer uma interpretação, desde que ela seja uma interpretação bem consciente, é bem-vinda, realmente. Eu acho fantástico, sabe? Assim, eu até te falei no dia da aula que você deu lá para a gente no curso, essa questão do celular aqui para fazer essa avaliação posicional, eu acho perfeito. Principalmente que hoje o celular todo mundo tem, é uma ferramenta que todo mundo gosta de usar, né? Então, acho que vai ser assim uma aderência muito maior do que, de repente, você colocar outros tipos de sensores, né? Ou até mesmo aqueles volumes nas costas ali, né? Para trabalhar a questão posicional. Realmente é só uma questão dos profissionais se adaptarem ainda, aprender a usar, né, Gerson? Mas eu acho que eu acho que as coisas têm que ser facilitadas. Eu acho que até de repente, num curto espaço de tempo, alguma empresa de tecnologia aqui e tendo um volume, um fluxo, a gente desenvolver alguma coisa para uma versão brasileira mesmo, para a gente ter um acesso melhor e é bem tranquilo. Já falei com um programador já sobre esses aplicativos, não é uma coisa muito difícil de desenvolver, porque o principal que é o celular. O celular, por si só, ele tem uma inteligência muito grande. É só programar e ver os dados que a gente quer utilizar. Mas eu vou falar, até eu não comentei como é que eu faço hoje um protocolo meu de atendimento em ergonomia, né? De repente, para o pessoal conseguir compreender como é que eu faço o trabalho hoje de ergonomia, acho que é interessante até comentar assim, tipo, em que casos que é aplicado o trabalho de ergonomia, ou mesmo como é que se faz esse trabalho, né? Porque a gente comentou ali a respeito basicamente da interferência, né, de como que a ergonomia está relacionada com ronco e apneia. Mas como é uma aula que o tempo é limitado, eu acabei não explicando como é que eu faço o trabalho, até para tirar uma dúvida, né? Pode dar uma explicada para a gente. Tá? Então, basicamente, assim, a demanda que eu tenho hoje geralmente é gerada, né, como pelos médicos, né, que quando tem um paciente
que ele observa que tem uma apneia posicional, um paciente não muito sintomático, muitos deles têm me encaminhado para buscar, primeiramente, a terapia posicional, o ajuste ergonômico do ambiente, o melhor posicionamento do paciente para poder conseguir ser esse o método de tratamento, às vezes único, do ronco e da apneia, quando, basicamente, é pacientes não sintomáticos, tá? E pacientes com apneia posicional. Quando a gente fala da apneia posicional, a gente não vai pensar no IH geral do paciente, a gente vai pensar no... Porque, às vezes, o paciente ele tem um IH de 40, mas ele tem praticamente tudo às custas de hipopneia, né? E tudo às custas de uma posição supina. E daí, o pouco que esse paciente ficou lateral, ele não tem evento nenhum. Então, ele é um paciente classificado como grave, né? No conceito antigo, quando a gente pensa só no IH, mas é um paciente que a gente vai considerar leve. É um paciente que, muitas vezes, às vezes, até em casa, ele nem fica tanto tempo na posição supina e nem ronca tanto e nem faz tanto... E tem tanto evento de apneia como tem no exame da polissonografia, porque o exame de polissonografia ele te condiciona a ficar mais na posição supina e ele tende a superestimar a gravidade do que realmente acontece em casa. Isso aí tem vários estudos apontando, né? E quanto mais o exame é simplificado, então quando a gente compara a polissonografia tipo 1, né, ou tipo 2, com a polissonografia tipo 3, com menos canais ali de observação, o paciente tende a ficar menos tempo na posição supina. Então, quanto mais fio, mais tempo na posição supina. Daí, quando a gente compara com a tipo 3, o paciente acaba ficando menos tempo na posição supina. Eu já tenho experiência de paciente que eu fiz tipo 3 e tipo 4, né? Eu faço todo um trabalho posicional e meço o paciente com a tipo 4, e hoje eu faço a mensuração de duas formas, com esses aplicativos de celular e também através de vídeo, quando eu posso. Então, eu consigo ter uma observação real do paciente, que posição que ele está, inclusive avaliando a posição da cabeça. Uma coisa que eu não coloquei na apresentação, até porque ia ficar muito extensa, mais do que a posição do tronco, a posição da cabeça que mais influencia a gênese da apneia do sono, né, da apneia obstrutiva, né? Então, não adianta o paciente... Muitas vezes vocês vão ver uma polissonografia que o paciente está na posição supina, tem uma hora que tem um monte de evento na posição supina, e depois, do nada, os eventos desaparecem. Mas o cara está na posição supina. Porque muitas vezes o paciente rodou a cabeça. E se o paciente fizer uma rotação mais de 45 graus, às vezes essa rotação ele abre a via aérea, e é o paciente que muitas vezes, em casa, ele dorme dessa forma. E muitas vezes o paciente roda de maneira inconsciente, porque ele vai querer buscar uma forma de respirar melhor. Então, é aquele paciente que tem, às vezes, até obesidade e que ele dorme com 2, 3 travesseiros, que ele dorme quase que deitado porque ele tem uma tração traqueal mais otimizada, respira melhor porque ele dorme quase sentado, porque se ele ficar de barriga, se ele ficar no reto, no plano, ele acaba ficando recebendo todo aquele peso da gravidade, tendo uma diminuição do volume pulmonar e dificultando a respiração. Por isso que ele acaba adotando uma posição mais inclinada. Tem uma pergunta ali do Bruno Combate, tu não quer... Vamos lá, Bruno. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu sou fisioterapeuta, sou aqui do Rio. Opa, Bruno, a Liga Carioca do Sono hoje estava divulgando para os componentes lá o evento de vocês. Opa, legal. E em relação a exatamente o que você está colocando, a gente tem feito uma comparação pegando pacientes que foram submetidos a poli tipo 1 e repetindo o exame desses pacientes com a poli tipo 3, permitindo que, na poli tipo 3, ele utilize o travesseiro habitualmente utilizado dentro da sua própria casa e mantenha todos os seus hábitos preservados. E, como você colocou, a diferença de eventos registrados tem sido significativa. Isso tem desconstruído muito a questão das indicações iniciais quanto primeira opção às polis tipo 1. É óbvio, respeitando os critérios técnicos aí das indicações relacionadas até à investigação, seja de fragmentação ou a apneia central. Mas, quanto a um conceito de análise de eventos mecânicos obstrutivos,
A gente tem encontrado diferenças significativas no paciente na politipo 3, permitindo a utilização de todos os seus acessórios relacionados à higiene do sono, travesseiro, vestimenta, temperatura de quarto, e encontrando aí realmente valores bem significativos de diferença. Só para complementar, realmente assim, né? Eu acho que os outros colegas também podem dar o depoimento, mas é muito comum. Eu não tenho um percentual assim dos pacientes, mas a grande maioria, quando chegam no consultório, fala: doutor, o senhor me mandou fazer aquele exame lá, mas eu não durmo daquele jeito, meu sono não é aquilo ali, sabe assim? Eles mesmos já vêm falando: ó, eu não tenho isso que está dando aqui no resultado, né? Porque minha noite de sono não é dessa forma, tal, tal. Então, realmente, assim, isso é um testemunho assim, presencial dos pacientes, vamos dizer assim. Mas eu acho que uma análise mais técnica, né, comparando os tipos de polissonografia, realmente, seria bem importante, porque realmente dá uma diferença muito grande, realmente, nos eventos obstrutivos, sim. Não, eu acho que o Bruno colocou uma situação ali específica que o que a gente precisa ter é uma leitura para a gente, às vezes, não tratar um paciente baseado no resultado da polissonografia apenas, entende? Eu acho que cada vez mais o exame da polissonografia ele é um apoio, mas ele não é o principal fator que vai determinar o tratamento. E muito menos o IH, né? Quando a gente vai pensar do IH especificamente, né? Então, eu acho que é isso, vale muito. Porque eu vejo que é muito subestimado essa questão da importância da terapia posicional, do ajuste de ergonomia, pelo fato de ser algo difícil de controlar, né? Se a gente for pensar, a gente já tende a ter uma orientação para esse paciente dormir em decúbito lateral, evitar a posição supina, usar um travesseiro que ocupe o espaço entre o ombro e o pescoço, ter um colchão confortável, mas fica tudo dentro de um campo subjetivo para aquele paciente que realmente depende da posição como uma forma de tratamento. Então, por isso que a cada dia mais a gente tem, principalmente os fisioterapeutas, né? Eu estou fazendo uma força-tarefa, tem fisioterapeutas aí no Brasil todo que estão buscando capacitação, entendendo um pouco mais de produto, e próximo ano também, o meu principal trabalho hoje é com os fisioterapeutas, né? Que atuam direto na linha de campo, né? Com o paciente, e tentando buscar essas alternativas de poder melhorar a adesão do CPAP, melhorar também o posicionamento daqueles pacientes, porque muitos pacientes que usam CPAP e não se adaptam, às vezes eles não têm uma segunda opção de tratamento. E mais uma vez, ali até a força-tarefa do grupo holandês, né, que fez a recomendação de tratamento posicional, a gente pode tentar melhorar, né, a questão do paciente, do sono do paciente, do tratamento do distúrbio, com várias estratégias posicionais. Então, tem uma cama que a gente pode elevar essa cama de maneira personalizada, como eu destaquei ali, e, eu tenho usado ela para tratamento de vários pacientes, às vezes até idosos, que não toleram CPAP e tal, eles têm usado a cama como um método de tratamento. A cunha de elevação eu tenho usado muito para poder melhorar até a percepção de dor no ombro, melhoria do ronco e da apneia do paciente, que também tem essa característica, e também o usuário de CPAP, daí vai melhorar essa condição do conforto. Então, a gente tem que pensar nas estratégias que a literatura já tem hoje bem pautada, e que a gente não está trabalhando com achismo, a gente está trabalhando baseado naquilo que a fisiopatologia da apneia do sono e do ronco nos preconiza, junto com alguns ensaios clínicos que ainda denotam aí de um desenho melhor, né, de ser estudos com N maior, com randomizados, mas ainda assim já tem uma linha de caminho, e na prática clínica a gente observa o quanto que isso tem impactado de maneira positiva esses pacientes. Gerson. Muito bem. Gerson? Então, Jefferson, você falou da terapia ser subestimada, né? Mas eu acho que, na verdade, é uma questão de desconhecimento mesmo, sabe? Porque até aquela aula que você deu para a gente lá, eu achava que eu entendia de terapia posicional. E me surpreendi com a quantidade de informação que você apresentou para lá e para a gente, e acredito que hoje também você fez a mesma coisa. Então, o que falta, eu acho que é
divulgar mais mesmo, sabe? É um trabalho de formiguinha que você vem fazendo aí ao longo desses anos todos e que do nosso grupo, por exemplo, surgiu aí uma série de informação que a gente já está replicando isso. Então, hoje, quando eu falo de terapia posicional, é uma outra abordagem. Eu abordo de outra forma o meu paciente, né? Então, a gente vai estar... É aquela questão da educação continuada mesmo. E esses eventos como esse aqui, como os demais que a gente participa, eles vão replicando isso e que cada vez mais a gente vai ter uma discussão mais aprofundada do assunto, no sentido de que você leva ele dessa forma, né? Confesso que, inicialmente, para mim, terapia posicional era dormir de lado, não é mesmo? E a gente está vendo aí que tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, parabéns pela sua didática e o seu comprometimento aí. E você tem um compromisso aqui em casa amanhã, né? Sim. Não, a gente tem isso aí, esse histórico, até para colocar, Fagnani, os mesmos desafios que a gente tem para adaptação do CPAP, para melhoria da sintomatologia do paciente, no CPAP, no aparelho neural, na fono, a gente também tem os desafios na ergonomia, né? Quando a gente trabalha com pacientes que têm problemas crônicos, às vezes a gente precisa dar o acompanhamento contínuo para esse paciente, entendendo quais são as variáveis que pode estar importando e sempre estar continuamente buscando uma melhora da sintomatologia do paciente. Então, tipo, tem coisas que vão aparecer ao longo do tempo, assim. Até tem casos que o paciente ele tem uma melhora significativa, ele percebe essa melhora, como é o CPAP, como é o aparelho endural, chega uma hora que tem um momento de estabilização de platô e tu começa a perceber que tem outras coisas, tem outras queixas relacionadas. Então, e daí a gente volta de novo, opa, vamos lá, vamos ver o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando esse quadro do paciente, porque é isso, todo o tratamento ele é multidisciplinar, tem coisas que são da nossa ordem, né? Então a gente extrapola todas as possibilidades dentro do nosso campo de atuação, até chegar um determinado momento que a gente também fala para o paciente, ó, agora tem que ver essa outra questão aqui com outro profissional, porque a gente não pode abraçar o mundo todo, né? É muito comum, às vezes, no passado, eu trabalhava de maneira mais isolada, menos multidisciplinar, eu tinha muita dor de cabeça realmente porque eu acabava querendo resolver todo o problema do paciente, mas é um paciente que o manejo da medicação estava inadequado, o paciente tinha outros distúrbios, e eu queria tentar resolver o mundo do paciente todinho, e não adianta, não é colchão, travesseiro e posição de dormir que vai resolver o problema do paciente. Então, e por mais que o meu trabalho estava sendo muito bem feito, mas eu queria extrapolar além do campo meu de atuação. Hoje eu tento limitar o máximo possível das minhas abordagens, trabalhando aquilo que realmente é efetivo e contando com o auxílio de profissionais capacitados como vocês para estar ajudando na jornada, né, em buscar o tratamento global, né, e o tratamento que com maior assertividade e o maior resultado para o paciente, né? Nessa área, na verdade, todas as profissões, né? A gente tem uma atuação limitada, a gente tem um conhecimento limitado ao nosso campo de atuação. Mas, como a gente falou, a necessidade do paciente, muitas vezes, ela é multifatorial, né? Então, a gente tem realmente que estar buscando essas parcerias. E eu fiz questão de trazer esse assunto, né, para a reunião do Núcleo do Sono. Eu tenho certeza que isso também a gente vai ter uma repercussão um pouquinho maior, porque é um assunto relativamente novo para nós também, né? A gente sempre ouve, tratamento posicional, mas é aquilo que o Gerson falou, limitado a colocar uma bolinha de tênis nas costas, um travesseiro no meio das pernas, e foi ontem, né? Nosso conhecimento fica limitado a isso. E você realmente está trazendo, assim, descortinando um horizonte muito bacana, que eu também imagino que é um campo novo, né? Que as pesquisas são mais recentes também, né? E acho que ainda tem muita coisa a ser feita nessa área. E você pode ter certeza que você vai estar com a gente em outros eventos aqui do Núcleo do Sono também.
E já de antemão, né, dizendo que na próxima turma nossa de capacitação lá em São Paulo, você estará presente e com um tempo maior de exposição. Opa! Já está convocadíssimo. Não, isso é muito bom. Não, é porque realmente o assunto ele é muito longo e às vezes assim, putz, eu deixei de falar tanta coisa. Tipo, hoje eu estou pensando aqui, ó, nossa, e fazer uma aula, tentar falar sobre ergonomia do sono para tratamento, isso aí é um curso, né, na verdade. Ele é um curso, mas eu tentei trazer o máximo possível. Eu sei que o público ele é variado, mas a gente sabe que é um grupo que tem uma adesão maior por dentistas, né? Por isso que eu trouxe o tema ali do aparelho intraoral junto, né? Conjugado, mas não desmerecendo. A gente tem muita coisa na área de terapia posicional com ou intervenção posicional para médicos que trabalham com cirurgia de via aérea, tem muita situação. Cara, tem tanta coisa. Eu até tenho, Bastante coisa, né? eu até conversei com o Eric Tuller há 2 semanas atrás. A gente está pensando em desenvolver algumas coisas juntos também. Ele tem um conhecimento a nível mundial, assim, né? Pelo relacionamento que ele tem. E ele comentou realmente que esse tipo de abordagem que a gente está executando agora é algo que ele não conhece nenhum grupo no mundo todo, tá? Então, Olha só que tipo, bacana. é uma coisa que ele, para ele achou bem interessante para agregar ao trabalho tanto dele quanto a gente desenvolver pesquisas juntos também, porque o que eu estou pensando hoje dentro daquilo, Fagnani, não é pensar num viés comercial, é pensar 100%, Isso. apesar de ter um conflito de interesse de eu fabricar produto, mas o que eu menos penso hoje é a questão da venda de produto, porque, na verdade, hoje hoje eu atendo, digamos, paciente, eu consigo, 80% do resultado do atendimento do paciente vai ser a minha abordagem clínica e 20% vai ser produto, entende? Sim. Então, eu acho que quase tudo dentro do trabalho do sono é isso, assim. Não adianta ter um excelente CPAP se não tiver um bom fisioterapeuta, um bom médico que está ali cuidando do equipamento, planejando ele de maneira adequada. Não adianta ter um aparelho, o melhor aparelho intraoral, se não tiver um excelente dentista capacitado para escolher o melhor modelo de aparelho e fazer os ajustes necessários para poder fazer isso. Então, também não adianta o paciente ele comprar um colchão maravilhoso, um travesseiro fantástico, e ele não ser adequado para ele e nem mesmo saber utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível. Daí o resultado vai ser subestimado. Então, hoje, cada vez mais eu tento entender de que tipo de protocolo que a gente pode utilizar, que pode ser universalizado, né? Ou seja, compartilhado em todo mundo, a ponto que a gente pode trazer esse conhecimento compartilhado para ser abordado em qualquer lugar que seja no mundo. Isso que eu acho que esse é o principal fator meu de impacto, apesar de produto ser importante, sim, é importante. Quando você tem um travesseiro que possibilita, né, ajustes, fica muito mais fácil o trabalho. Quando você tem um colchão que possa ser personalizado, ajuda muito a melhorar a condição de qualidade do sono do paciente. Mas é aquele negócio, a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem e qualquer ajuste que a gente faz para o paciente, seja para insônia, para dor, para o ronco, para a apneia, no aspecto posicional, quando a gente entende a melhor condição para aquele paciente, o resultado ele é fantástico. Eu fico até surpreso cada dia mais com o quanto que a gente melhora a condição de qualidade de vida desses pacientes quando a gente atua de maneira bem personalizada. Maravilha. Olha, eu só posso te dar os parabéns, Jefferson, por toda essa sua dedicação, esse seu estudo, essa sua competência que você está depositando nessa área e nessa sua generosidade de estar trazendo compartilhar toda essa experiência, esse conhecimento que você tem com a gente. Olha, pelo avançar da hora, já somos quase em 22 horas, hein, pessoal? É como eu falei, Jefferson, com certeza não faltarão convites para você estar com a gente novamente, né? E não só nas reuniões de estudos, mas nos nossos outros eventos, aí no nosso simpósio, no nosso grande encontro. Com certeza a gente vai ter muito para aprender com você aí. Tá Não, bom? mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Aguardo os próximos Com e certeza. quanto mais gente comprar essa ideia, eu acho que é quase que inevitável, né? Eu acho que a gente pensar em sono não vendo
uma coisa que é simples, é a forma como a gente dorme. Tipo, Básico, né? não fazer o feijão com arroz, assim, né? É comprar, verdade. ter a Ferrari e ter um combustível adulterado. Tu tem que ter o básico do básico, né? Não ter estrada para poder rodar, ou é a mesma coisa. Eu acho que qualquer área se pensa dentro dessa forma. E quanto mais a gente pensar numa maneira simplificada de poder orientar o paciente, que é a forma como eu quero tentar ajudar cada profissional dentro da sua área, melhor a gente vai conseguir ter um êxito nas adesões do tratamento e mais gente se motivando a se tratar dessa doença tão prevalente que, apesar de subdiagnosticada, aqueles que são diagnosticados, muitos deles também não estão se tratando, né? E isso é bem triste quando a gente pensa nos reflexos que a apneia do sono e o próprio ronco também pode causar ao longo da vida, né, da pessoa, né? Com certeza. Pessoal, antes da gente fazer o encerramento, vamos ligar as câmeras. Pessoal, vamos fazer uma foto para a gente registrar a nossa reunião de hoje. Vamos lá? Pessoal, podem ligar as câmeras aí. Se tiver de pijama, deixa só o rosto, não tem problema. Quem tirar fotinhas, não esqueça de mandar para mim, ou se postar na sua mídia social, marca ali o Núcleo do Sono, Fagnani, para a gente fazer uma divulgação bem bacana. Tá ok? Queridos, muito obrigado por tudo, para vocês, os que estiveram conosco até esse momento. Gerson, Hiro, Ana, né? O Bruno, enfim, todos que estão aqui conosco. Muito obrigado mesmo. O ano que vem, nós retornaremos às nossas reuniões em fevereiro. Tá? Janeiro sempre é um mês que está todo mundo de férias aí, a gente também vai estar meio tranquilo, mas fevereiro a gente retoma as nossas atividades aí normalmente. Tá ok? Grande beijo a todos, bom descanso. Tchau, tchau. Caprichem na posição de dormir, tá ok? Para ter um sono de melhor qualidade. Jefferson, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.